eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Isso aqui nós sabemos que é o Senhor Jesus ensinando os discípulos a orarem, não em repetições como os fariseus. E no versículo 10, o Senhor ensina isso aqui, vocês vão orar assim: venha o teu reino, é um sentimento, né? Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Igualzinho, seja feita a sua. Então, a Bíblia está afirmando que é um princípio de todo aquele que está com Jesus, né? Tem que governar, esse princípio governar todo cristão. Porque em 1 Pedro, capítulo 4, Pedro, capítulo 4, no verso 1 diz assim: ora, pois se já que Cristo padeceu por nós, no nosso lugar, na carne, como ser humano, armai-vos também vós com este pensamento, dominar a gente, que aquele que padeceu na carne, como ser humano, já cessou do pecado. O que tinha que acontecer já aconteceu, já se sacrificou, foi perfeito o sacrifício, acabou. Para quê? Propósito. No tempo que vos resta na carne, aqui, hoje, como ser humano, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens. Vocês não são mais igual os homens lá fora. Não são. Amém? Então, mas vai falar como? Não é só, não vive igual os homens lá fora, mas vai falar, qual é a diferença? Aí fala depois, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Nunca fica faltando pedaço com o Senhor Jesus. Porque se a gente ficar, não vivo mais como os homens lá fora, não. Não, se não for o que está na Bíblia, anda. Não é o nosso julgamento, amém? Glória a Deus. Por que o 3? Porque é bastante que no tempo passado da vida, então, em 2004, acabou para mim. No tempo passado, acabou. Amém? Segundo a Bíblia. No tempo passado da vida, fizéssemos, isso aqui eu sou muito fraco em português, mas dá para entender. Então eu fazia. Amém? A vontade dos gentios, igual aqueles que não conhecem Cristo, né? Andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. Amém? Então isso aqui passou, porque agora eu estou na vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. E isso tudo por causa daquele que morreu lá na cruz por nós, que fez aquela obra por nós, fez por nós para pagar os nossos pecados por nós e para nós, amém? Para nós agora podermos viver diferente. Então no passado, e aqui está todo o conselho de Deus, para ninguém ter brecha para sair. A Bíblia diz que quem sai é os homens indoutos e inconstantes, que torcem, pula, lê a verdade e fala que não é isso. Quem tem o Espírito Santo não faz isso. Amém? Glória a Deus. Então isso não pode, viu? No passado eu fazia a minha, mas a Bíblia também diz que a vontade da carne, eu satisfazer os meus desejos, o que eu queria. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus fala também para eles que eles estavam fazendo a vontade do pai deles, Satanás. E é claro que a Bíblia diz que ele influencia os filhos da desobediência. Quem não obedece o Evangelho tem a influência de Satanás. Então, quem faz a sua vontade, não adianta que está vivendo a vontade de Satanás, que é não levar a não obedecer
a essa palavra, amém? Então, todos que não obedecem esse evangelho, segundo a Bíblia, possuem a influência do inimigo das almas, segundo a Bíblia, amém? E é claro que a Bíblia diz que ele tem uma hierarquia, hostes maligna, é uma hierarquia, e nós vemos isso na atuação, o espaço que a pessoa dá, nós vamos ver o agir do inimigo. Tem gente que dá espaço total, por isso que, qual é o teu nome? Legião, Legião, mas estava em Pedro conversando normal, já não era legião, está tudo na Bíblia, amém? Mas qual é o normal? A gente achar que quem está endemoniado é quem está falando diferente, com a mão para trás, se rolando no chão. Não, Pedro estava inteirão, trocando ideia. Amém? Para a gente não se enganar, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, aí no livro de Hebreus, capítulo 13, a Bíblia diz, sabe o quê? Para ensinar. Eu estou aprendendo e a gente tem que aprender, amém? E em nome de Jesus, quando a gente quer aparecer, aí faz um montão de gestos, né? Pula, rodopia, muda a voz, para chamar a atenção. Mas não precisa, Jesus não fazia isso. E nem os apóstolos. Segundo a Bíblia, o apóstolo Paulo, para ensinar a igreja, ele mandou uma carta. Mandou carta? Eu nunca vi ninguém lendo carta, pulando, gritando, nunca vi na minha vida. O normal é pegar uma carta, sentar aí. Eu não estou enganado. Já a pessoa lê uma carta, pula para cá, pula para lá, pula para cá, pula para lá. Que ninguém faz isso. A Bíblia diz: ide e ensinai. Nós estamos falando aqui da vontade de quem? De Deus, irmão. Não podemos nunca esquecer que, sabe o que? A Bíblia diz que no começo não tinha nada. Ele olhou, a terra era sem forma e vazia, não tinha nada. Aí ele disse assim: haja luz. E houve luz. Aí começou a criar tudo com a palavra. Não tinha nada, que ele diz que, em Hebreus diz que as coisas que nós estamos vendo, não tinha matéria na época, foi do nada passou a existir tudo, e a Bíblia diz que com a sua palavra tudo foi criado, amém? Pô, ele é poderoso, amém? Então, e ele quis, ele era obrigado a criar alguma coisa? Não, mas ele quis, vontade dele, amém? Aí não adianta então, pô, mas por que se Deus sabia que eles iam pecar, né? Não te interessa, ele quis, quem manda é ele, então quando chega lá, briga com ele, amém? Fala assim: o senhor fez errado. Fala lá. Amém? Era melhor ele não ter criado? Qual é o ser humano na face da terra que fala: era melhor ele nem ter me criado? Qual? Você gosta da liberdade que tu tem de fazer escolha? Gosta? Quem te deu foi ele. Nós gostamos dessa liberdade de escolher. Ele que deu. Amém? Por que não criou o robô? Quem queria ser um robô aqui? Viu? Ninguém. Pô, então foi show do jeito que ele criou. E a Bíblia diz que ele viu que era tudo bom. Amém? Mas a Bíblia fala que o mal depois entrou. E Deus viu? Podia, mas não quis. Porque ele viu que tinha algo muito melhor depois. Jesus. Amém? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia diz que, fala assim para todos nós: não ameis o mundo. Então qual é a vontade dele? Qual é a vontade dele?
Então, o que ele pede está revelando a vontade dele. Não ameis o mundo. E ele fala, ele é tão bom que ele fala o porquê. Amém? Então ele falou assim, ó, não ameis o mundo. Aí alguém pode perguntar, por quê? Aí ele podia falar, não interessa. Não, ele não faz isso, porque ele é bom. Ele fala, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba do mundo. Não é do Pai, é do mundo. E quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele, o amor do Pai. A coisa mais triste que tem é alguém não ter o amor do Pai. E as coisas do mundo, isso tudo, o amor do Pai não está na pessoa que ama o mundo e as coisas do mundo, que a Bíblia diz que tudo que há no mundo, do mundo, e as coisas que há no mundo, é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não é do Pai, é do mundo. E o mundo e as suas concupiscências passa. Vai acabar. Olha como é que ele explica legal. Ele fala assim, vai acabar tudo isso. Mas ele depois fala assim, mas aquele que faz a minha vontade permanece para sempre. Não vai acabar. Não vai. A vontade dele. Nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que nem povo nós éramos. Estávamos destinados ao fogo do inferno. É a Bíblia que diz. Aí ele decidiu sem esperança. Sem esperança. Aí segundo em Efésios capítulo 1, é bem claro isso. Segundo a vontade dele, para louvor e glória da sua graça, ele decidiu se voltar para nós, segundo a sua boa, o propósito daquele que faz tudo em todos. Então quem manda? É ele. Amém? Só estamos aqui porque é a vontade dele que nós estivéssemos aqui agora. Tu está pensando que primeiro é a vontade dele que te trouxe, e eu estou aqui por causa dele. A vontade dele reina. Amém? Então ele decidiu, a gente não tínhamos chance, ele decidiu, vontade dele, revelar o amor dele por toda a humanidade. Ninguém esperava, só os judeus que tinham uma promessa, o resto não, nós não, mas ele decidiu revelar o amor dele por nós. Amém? E ele, no plano eterno dele, qual o plano dele? Eu vou atrair eles, vontade dele, ele decidiu que fosse assim, eu vou atrair eles, povo rebelde, que nem me procura, profanos, imundos, doentes, eu vou atrair eles com meu amor. Decidiu isso, vontade dele, me levar a revelar uma bondade sobre-humana e me levar a me arrepender. Ele decidiu, foi a vontade dele, permitir que eu entendesse o Evangelho e viesse a me arrepender, e herdar dele a vida eterna, vontade dele. Amém? Amém ou não amém? Eu quero mais o Senhor Jesus. Amém? Em Hebreus 11, glória a Deus. Onze, 3, para nós lermos mais a Bíblia, né? Pela fé entendemos que, e essa fé, ele decidiu gerar fé em nós, através da palavra. Então, pela fé eu entendo, graças a Deus, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Então, nem você, amém? Nem eu, porque tem cabelo aqui, lá não tinha cabelo.
foi barro, foi a terra. Aí que ele criou tudo. E segundo a palavra, a única coisa que ele tocou foi a gente. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, qual o intuito dessa mensagem? Você não tinha a menor chance de se voltar para Ele. Ele decidiu te dar chance. Vontade dEle. Tu estava perdido, eu também. Ele decidiu salvar a gente. Vontade dEle. Por causa da vontade dEle, o mundo está de pé. Você não tinha a menor chance de sarar a tua alma ferida por toda a vida. Ele decidiu sarar a nossa alma. Vontade dEle. Amém? E a melhor coisa que nós podemos fazer, quem faz a vontade de Deus, está na vontade dEle. E se tem um lugar melhor para nós estarmos, é na vontade dEle. Segundo a Bíblia, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que vivemos um século mau. A Bíblia diz que nós vivemos no século mau. Em toda a era. Século mau é o momento que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que quem está se convertendo nessa noite, está se confirmando essa palavra na vida. Ele resolveu nos livrar desse século mau. Então, aquilo que maltrata a nossa alma, Ele decidiu, pela vontade dEle, nos livrar. Amém? Gálatas capítulo 1. Glória ao Senhor Jesus, amém, irmão? Olha o versículo 3, capítulo 1. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, olha, a Bíblia é maravilhosa, amém? Senhor Jesus Cristo, mas, olha o 4. Esse Jesus, o qual Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados. Amém? Por nossos pecados. Então, primeiramente, se enquadra aí. Tu tinha muito. Tu tinha demais. Desde o momento que a gente nasceu, quando a gente começou a se entender como gente, e a gente acordou, eu acordei, minha vida toda, ignorando quem me sustentava, quem me mantinha vivo. Então, eu só pequei. Mesmo assim, Ele morreu por mim. Mesmo assim, Ele morreu por você. Mesmo assim, Ele morreu pela humanidade toda. E a Bíblia diz, pela obra dEle, fomos sarados pela fé. Amém? O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Agora, olha a outra parte. Segundo, de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai. Então, foi da vontade de Deus, o nosso Pai, enviar Jesus para pagar a nossa dívida, perdoar os nossos pecados, para nos livrar, nos libertar daquilo que maltrata a nossa alma e ia nos levar para o inferno. Amém? Ele conhece mais a tua alma do que você. E Ele sabe que a nossa alma estava machucada. É machucada. Ele resolveu curar. Amém? Para nos livrar desse século mau, segundo a vontade, Ele que decidiu te libertar. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, segundo a sua vontade, abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 12. Tudo foi a vontade dEle. Mateus capítulo 12.
46. E falando ele ainda à multidão, Jesus de novo. Eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar com ele. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Amém? Isso aqui é bom a gente aprender um pouco o contexto, porque nós sabemos que tem um mandamento que honra teu pai e tua mãe. E ele está falando com os judeus. Amém? Está falando com os judeus que conhecem esse mandamento. Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara. Amém? Então alguém falou, ele se virou para a pessoa que falou isso com ele e disse assim: quem é minha mãe? Aqui é uma pergunta, amém? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Amém? Chocou quem falou com ele, chocou. Não sabia o que falar. E os discípulos escutando isso? Imagine a tensão, porque quando Jesus fala é isso, cria uma tensão, amém? Mas sempre para salvar, graças a Deus. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, amém? Olha os discípulos aqui, conhecendo a lei, aí quando estende a mão, imagine os discípulos, o que é isso? Amém? Coisa linda, irmão. Coisa linda, graças a Deus. Eis aqui minha mãe e meus irmãos, mas ele nunca deixa meias palavras. Ele sempre explica direitinho. Ele fala o porquê. Os discípulos são a mãe e irmãos, aqui os da minha família. Por quê? Ele fala: qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? A vontade de Deus, ela é soberana. De uma forma ou de outra, todos vão cumprir a vontade dele. Foi a vontade dele salvar alguns. Ele decidiu revelar Jesus para salvar aqueles que iriam crer. E decidiu condenar aqueles que não iriam crer. Então não tem para onde fugir. A opção é a vontade dele, que segundo a Bíblia é boa, perfeita e agradável. Então não tem, então a vontade dele foi revelada aqui. E a Bíblia diz para eu não ser insensato, mas buscar entender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não, a vontade dele revelada, vai se concretizar. Então ele falou: se quem está em Cristo, nova criatura é, porque ele operou isso. As coisas velhas se passaram, no trato passado já passou. A vontade dele foi revelada, que é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia diz que na vontade dele, se pedir em meu nome, pedir em nome de Jesus, está na vontade de Deus. A Bíblia diz que eu recebo. A Bíblia diz que eu recebo e agora foi da vontade dele eu ter acesso a esta graça. Como Deus vai me abandonar? Eu respeitando ele, temendo a ele, fazendo a vontade dele, indo na autoridade do Filho, como ele vai me negar alguma coisa? Me negar, eu sei que é para a glória dele, porque é segundo a vontade dele, que o propósito todo é para ele ser glorificado, porque a Bíblia diz que era para louvor e glória da sua graça, é para a glória dele. Então ia ter uma responsabilidade, ser santo como ele é em toda maneira de viver, e isso é bom, é para experimentar a vontade dele na nossa vida, porque ele que fez tudo,
Como pode ele agir, eu não merecia me salvar, e depois eu ler a palavra dele, escutar o que ele pede, não querer? Não, quem abraçou a vontade dele de salvar, também aceita ele como Senhor da vida, porque a vontade dele vai reinar. Todo mundo que está sofrendo nesse exato momento está fora da vontade de Deus. Todo mundo durante o dia inquieto, com a alma perturbada, insatisfeito, está fora da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é estar em Cristo, e em Cristo a Bíblia diz que o refrigério chega, a paz chega, porque a Bíblia diz que um filho nos nasceu, e o nome dele, será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele nasceu, cresceu, morreu por nós, ressuscitou por nós, subiu para, desce o Espírito Santo Consolador para morar dentro de nós, para aplicar a vontade dele em nós, tudo de acordo com a vontade dele. Estou subindo para que o Consolador desça. Consolador é não deixar mais minha alma aflita, chorando, triste, gemendo, mas o Consolador consola. O que é consolar? Sabe o que é consolar? Podia dar vários exemplos, mas consolar é o consolo. Desespero no hospital, um acidente, a situação está grave, parece que nem já era. Aí quem vem? Quem vem? O médico. O médico chega lá fora, e como é que nós estamos olhando ele vindo? Aflito, desesperado, médico. Fique em paz, já vimos já, não tem nada dentro não, que acreditamos que amanhã está de alta. Já aconteceu isso? Sabe a palavra do médico, o que aconteceu na tua alma? O que aconteceu? Então, a presença do Santo Espírito na nossa alma é o seguinte: qualquer situação que vai me desesperar, qualquer temor, qualquer coisa que vai me levar a fracassar, quem entra em cena? Vamos, levanta, estou contigo, pode falar, não deixe, porque a Bíblia diz que esse amor e a esperança no Consolador, no agir dele, não traz, nunca se sente abandonado, a alma não se desespera, porque segundo a Bíblia, quem veio morar aqui é o maravilhoso Conselheiro, Deus não mentiroso desse século perdido, Deus forte, Criador de todas as coisas, Pai. Sabe o que ela... Imagina a eternidade, conseguiram? Conseguiram? Imaginar a eternidade? A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. A eternidade está sob o comando dEle. E aí, entende isso? Príncipe da paz, o Deus de toda a paz, o Deus das consolações dentro de nós, e foi segundo a vontade. Então, quando a vontade dele me tira do túmulo, da morte espiritual, me mata na cruz, o morto, eu estava morto, morri literalmente, levanto do túmulo, vontade dele, para agora andar em novidade de vida, que é andar segundo a vontade dele, mas aquele que faz a minha vontade permanece para sempre. Amém? Não acaba aqui, porque aquele que tirou Jesus do túmulo, segundo a Bíblia, minha alma, meu espírito, sobe imediatamente, e depois teremos um corpo glorificado. É melhor estar na vontade dele ou não?
quem não receber a vontade dele, boa, perfeita e agradável, para morar com ele, infelizmente, ele decidiu, segundo a vontade dele, não deixar morar com ele também, os que não creem. Então, não mais a minha, que é a influência do maligno, mas a vontade dele, que é a influência do Espírito, o Espírito de vida. Se o Espírito de vida entra, a morte sai fora, porque a Bíblia diz que a morte, o pecado reinou na morte, mas agora com Cristo, a morte perdeu o poder sobre nossa vida. Vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Eu estou em busca disso, querendo saber, porque Cristo me capacita a me aperfeiçoar todos os dias nele, e nós temos que ir em busca disso, e a vontade dele, na obediência à vontade dele, que nós vamos sendo limpa a nossa alma. O que precisa ser tirado, vai sendo tirado, mas a gente tem que largar, deixa todo o embaraço, a Bíblia diz. Então é começar a falar com o Senhor e deixar os embaraços, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle, não mais a nossa, não mais a do mundo, não mais a de Satanás, que maltrata a nossa alma. Fora de Cristo, nossa vontade, a vontade do mundo, não passa de ladrões, mercenários, que quer arrebentar a nossa alma. O ladrão que morava aqui, o mercenário, o mundo, todo o mal que morava aqui, só quer matar, destruir a vossa alma. Eu não, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele decidiu nos dar isso, que viemos a tomar posse em nome do Senhor Jesus, da vontade dEle, não mais a tua. Não é o mundo, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. Eu quero isso, e o mundo. E você, eu quero. Concupiscência da carne, satisfação, desejos, prazeres. Soberba da vida, aplausos, elogios. Tu quer ser aceito, tu quer ser aplaudido. A Bíblia diz, isso não é do Pai, é do mundo. Me dá um exemplo, Deus. Meu filho, que só fez a minha vontade. Ele cobiçou o quê? Eu não busco a minha vontade. Onde estava a cobiça? Nada. Satisfação da carne. Então o filho é o padrão, querendo aplauso. E os discípulos quiseram aplauso também? Quem imitou Jesus não quis nada disso. O apóstolo Paulo falou, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Aplausos? Está repreendido. O mundo está crucificado para mim, e eu, concupiscência dos olhos, apóstolo Paulo. Se o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então o que ocorreu? A vida de Cristo foi revelada nos apóstolos. E a vida de Cristo, que não veio para fazer a vontade dele, mas veio para fazer a vontade daquele que o enviou, ele é o padrão. Os apóstolos imitaram eles. E sabe o que é que eles receberam para poder imitar? Fazer a vontade? O Espírito. O Consolador. O Consolador, que falou assim, Jesus falou, ele me glorificará, porque não falará de si mesmo. Então o Espírito Santo lembra, traz à memória o que Cristo falou, revela toda a verdade e guia em toda a verdade, vontade de Deus. O resto é mentira. Então a gente não é para lutar contra a vontade de Deus e resistir, é para se entregar e querer saber qual é a vontade dele para nossas vidas, experimentar, porque a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Eu quero isso. Eu quero experimentar, ela é boa, eu quero desfrutar disso. A minha eu provei e vi que me destruiu, mas graças a Deus que veio uma palavra para construir um novo ser, que seja a realidade em nossas vidas,
que haja um temor, uma preocupação em nossas mentes, para saber se é a vontade de Deus ou não. Porque a Bíblia diz que por causa do exercício, em Hebreus diz que por causa do nosso costume, o exercício, é que nós conseguimos discernir entre o certo e o errado. A confusão que nós estamos vendo aí é porque não há um exercício. Aí sabe o que acontece? Eu não acho nada demais, mas tem sim, irmão. O homem natural, mas o homem espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido. E a Bíblia diz que nós temos que escutar a palavra para uma edificação, a casa espiritual, porque morar com Deus só sendo espiritual. Amém? Nada de satisfação da carne, nada. E a Bíblia, segundo a Bíblia, por causa da vontade dele, o cristão não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então essa é a vontade dele para nossas vidas. E vamos, pesado? Não. É boa, perfeita e agradável, o jugo dele é suave e o fardo é leve. É sentir leveza na alma com a presença dele. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.